Nessa videoaula de hoje, nós vamos estar corrigindo o exercício, Os exercícios da lista referente ao descritor D6, que é reconhecer os ângulos como uma mudança de direção ou giros, identificando os ângulos retos e não retos. Lembrando que um ângulo reto é um ângulo, cuja medida é de 90 graus. Então, essa primeira questão é uma questão mais de raciocínio, na verdade, quase todas as questões dessa lista é de raciocínio. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: observe a figura abaixo. Se realizarmos um giro de 90 graus dessa figura no sentido horário, então aqui 90 graus seria uma pequena volta no sentido horário, Porque o relógio faz esse sentido. Eu vou pegar essa figura então e vou mover ela 90 graus para cá. Isso significa que essa partezinha que está aqui na horizontal, ela vai passar a ficar na vertical. Com isso, a figura que se encontra aqui, que melhor se encaixa, de acordo com o nosso desenho, seria a letra C. Então, aqui seria apenas marcar com X, Uma questão bem fácil, bem tranquila, tá? O exercício número 2 é uma questão envolvendo o ponteiro do relógio. O ângulo formado entre os ponteiros do relógio. O relógio está marcando 8 horas, então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Se eu estou contando 12, eu não conto 8, tá? Se eu contasse o 8, eu não contaria o 12, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Por que eu tenho que saber esses 4? Porque eu vou fazer 4 vezes 30, porque como eu já falei para vocês, cada pedacinho desse aqui vale 30 graus, Então, eu vou ter 30 graus 4 vezes. 30 vezes 4 vai ser 120. Então, 120 é o menor ângulo. Como o ângulo todo tem que dar 360, se o pedacinho aqui é 120, o restante só pode ser quanto? 240, Com isso, a alternativa certa é a letra C. Muito tranquilo, A questão número 3 diz o seguinte: para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. Então, ele começa do ponto A e vai até o ponto H, que seria a escola. As mudanças de direção que formam ângulos retos são ângulos de 90 graus. Ângulos de 90 graus, isso está acontecendo aonde? Aqui, que é no ponto E, E aqui, que é no ponto G, Com isso, a alternativa certa aqui seria a letra D, Que seria o ponto E e o ponto G. Também uma questão muito tranquila, pessoal? Bom, exercício número 4. Na figura abaixo, há um conjunto de setores circulares. Porque setores circulares são pedaços do círculo, tá? A circunferência seria uma volta completa. Agora, se eu tenho pedaços, eu chamo isso de setores. Isso aqui seria um setor da circunferência, cujos ângulos centrais são de 90 graus. Lembrando que o ângulo de 90 graus é um ângulo reto, Cada setor está com medida de seu raio indicada. Então, aqui o raio é o quê? Essa medida que vai do centro da circunferência até a extremidade. Então, esse aqui tem raio 4, esse aqui tem raio 3, esse tem raio 4, esse tem raio 5, esse tem raio 6 e assim por diante. Aí ele diz para a gente o seguinte: agrupando convenientemente esses setores, são obtidos. Se a gente agrupar esses setores, no caso, eu tenho que agrupar os setores com o mesmo raio, Bom, aqui, vou pensar só em um por enquanto. Se eu pensar com raio 4, eu tenho esse, só aqui eu já formei metade da circunferência. Tenho esse daqui e tenho mais esse daqui. Então, aqui eu formei uma circunferência. Se eu pegar agora o que tem raio 5, por exemplo, o que tem raio 5 eu vou ter esse daqui, eu vou ter esse daqui, que tem raio 5, Vou ter esse daqui e vou ter esse daqui, porque cada setor representa 90 graus, então 4 setores me dá 360, certo? Então, fazendo aí, o mesmo procedimento com todos, o
que nós vamos obter? 2 círculos completos, né? Que aqui eu tenho um círculo que eu pintei com as partezinhas verdes, né? Esse neonzinho e com a parte rosa. E 2 semicírculos, porque esse que tem raio 3, ó, só vai me dar metade do círculo. E o que tem raio 6 também, né? Aqui, ó, vou até pintar bem coloridinho para ficar claro. Então, só pode ser a alternativa aqui, letra C. Beleza, pessoal? Então, seguindo, nós temos o exercício de número 5. Observe os ponteiros do relógio. O relógio está marcando meio-dia, né? Porque o ponteiro das horas é o maior e dos minutos é o menor. Desculpa, é o contrário, né? O ponteiro dos minutos é o maior e das horas é o menor. Bom, decorridas 3 horas, qual é o ângulo formado pelos ponteiros? Se passar 3 horas, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por 30 graus, porque de 1 por 2 eu tenho 30, de 2 por 3 eu tenho 30, de 3 por 4 também. Então, aqui eu teria o quê? 3 vezes 30. Isso seria 90 graus. Ou seja, a alternativa C. Beleza? Dando sequência, então, exercício número 6 diz o seguinte. Um navio pirata faz as seguintes mudanças de direção como mostra a figura. Ele começa aqui, faz essas mudanças e retorna até a saída. Aí ele fala o seguinte: as mudanças de direção que formam ângulos retos estão representadas nos vértices. Nós sabemos que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Mais do que isso, é um ângulo que pode ser representado com um quadradinho e um pinguinho no meio, né? Isso acontece exatamente aonde? Aqui no ponto D e no ponto C, né? No ponto D e no ponto C. Então, a alternativa certa seria a letra A. Questão muito fácil também, nem precisa de conta. É só pensar um pouquinho, né, pessoal? Então, continuando, né? Questão número 7. O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 9 horas mede. Bom, às 9 horas, então, teria 1, 2, 3. Então, eu teria 3 vezes 30 graus. 3 vezes 30, 90 graus. Com isso, a alternativa certa é a letra D, né? De dado. Questão número 8. Luciana chegou à escola às 4 horas, conforme indica o desenho abaixo. Então, tá aqui, ó, o ponteiro das horas é o menor e dos minutos é o maior. Nesse momento, qual é a medida do ângulo entre esses dois ponteiros? Então, eu quero saber qual é a medida desse ângulo aqui. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 4 e multiplicar pelo 30, né? Então, 4 vezes 30, 120. Esse ângulo é de 120 graus. Agora aqui, pessoal, na próxima questão, eu esqueci de numerar, mas na verdade o número 9 seria aqui, tá? E aqui começou na, é porque tá falando de Ana, tá? O nome da pessoa é Ana. Ana toma um remédio de 3 em 3 horas. Ela tomou o remédio pela primeira vez na hora indicada pelo relógio abaixo. A hora que está indicada aqui é a hora de 6 horas. Na próxima vez que ela tomar o remédio, qual será o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas? Bom, se ela toma o remédio de 3 em 3 horas, o que nós vamos ter que fazer então? Pegar o 3 e multiplicar pelo valor da abertura do ângulo, que é 30. 3 vezes 30, 90 graus, né? Com isso, a alternativa certa é a letra B. Aí tomem cuidado que de agora em diante, como essa questão estava sem número, vai mudar a ordem das outras, tá? Mas aí é tranquilo, é só vocês acompanharem direitinho. Aqui tá como número 9, da roda gigante, vai ser o nosso número 10, tá? Bom, aqui tá dizendo o seguinte. A roda gigante de um parque de diversões gira em torno de um eixo. Uma volta completa corresponde ao movimento de 360 graus ou 360. Neste momento, 4 personagens estão posicionados na roda gigante. Então, esse personagem estaria aqui, aqui tem um outro,
aqui tem outro, aqui tem outro. Então, digamos que daqui até aqui eu tenho um personagem formando um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho outro, aqui embaixo eu tenho outro, aqui embaixo eu tenho outro. Se eu somar tudo isso aqui, daria 360. O que ele diz pra gente? Em relação, né, à posição indicada pela seta, o personagem que está a 270 graus seria quem? Bom, a 270 graus, se a gente observar, ó, aqui é 90, com mais 90, 180. 180 com mais 90, 270. Então, seria essa carinha aqui, né? Essa carinha está representada na letra C. É isso? Vocês confiram aí, por favor, que é uma questão também bem simples, né? Agora, exercício número 10, está mostrando pra gente uma rosa de ventos e pediu para observar. O ponto de referência da rosa de ventos que está 90 graus do norte é... Bom, 90 graus do norte, o que nós vamos ter aqui então? Vai ser norte, 90 graus dele seria o oeste, né? Na verdade seria o oeste ou o leste, mas não tem leste nas opções, então só pode ser o oeste, que seria a letra C, não é isso? Então, continuando aí na nossa correção, né? Nós temos aqui a questão número 11, que na verdade vai ser a número 12. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante, por rotações em torno de seu centro. E essas rotações vão ser de... Bom, se vocês observarem, pela quantidade de lados, né, desse polígono, a gente tem como fazer esses cálculos, né? E essas variações de rotações em torno do seu centro só podem ser de 120 graus, ok? Questão número 12, que na verdade é número 13. Nós temos, considere o polígono abaixo. Isso aqui é chamado de polígono, não sei se vocês assistiram a videoaula, porque é uma figura de mais do que 4 lados. Qualquer figura com mais de 4 lados é chamado de polígono, tá? Uma figura com 3 lados é triângulo, com 4 lados é quadriláteros e com mais de 4 lados é um polígono. Aí ele diz o seguinte: analisa as afirmações sobre este polígono. Bom, esse polígono ele possui 11 lados? Vamos ver se é verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, isso aqui é verdade. Ele possui 11 lados. Ele possui 11 ângulos internos? Sim, né? Os ângulos internos seria isso daqui, ó. Então, se a gente contar os ângulos internos, também daria 11. Fique com o deverzinho de casa aí para vocês contarem os ângulos internos depois. Aqui também tem ângulo interno, tá? Toma cuidado na hora de contar. Possui 5 ângulos internos obtusos. Ângulos obtusos são ângulos maiores do que 90 graus. Com certeza, né? Porque só aqui eu tenho um, que é obtuso. Aqui eu tenho outro e por aí vai. Se a gente for contando, vai ser 5 ângulos internos. Então, com isso, quem que é verdadeiro? A primeira, a segunda e a terceira, né? Então, a resposta certa seria a letra D aí. Questão número 13, que na verdade vai ser 14. No desenho abaixo, o círculo deve ser ornamentado por meio de reflexões do mesmo motivo em torno das retas indicadas. A figura a ser desenhada em D é... Então, aqui nós temos o desenho, queremos saber qual seria a próxima figura. É uma questão também de raciocínio, né? De acordo com o raciocínio, a figura que seria a próxima seria a figura correspondente à letra B, de bola. Agora nós vamos para a questão número 14, que diz o seguinte: considere o triângulo ABC abaixo. Realizando uma rotação de 90 graus no sentido horário é esse sentido aqui, em torno do vértice A, o vértice A está aqui, observamos que, bom,
Então, essa aqui é a questão número 15, tá, gente? Precisa enumerar certinho aí. Se eu fizer uma rotação, as medidas do segmento AB e o ângulo alfa se mantêm? Isso é verdade, né? Então, letra A, certo? A medida AB se mantém, mas alfa não, isso é mentira. A medida alfa se mantém, mas AB não. E as duas medidas irão se alterar. Mentira. Se eu fizer uma rotação, as medidas se mantêm sempre, independente de ser ângulo interno ou de ser medida externa da figura, ok? E para finalizar, questão 16, que diz o seguinte: o movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. O ângulo raso, para quem não lembra, é um ângulo de meia volta, né? Que é um ângulo de 180 graus. Na situação descrita pela figura, admita que o limpador está girando no sentido horário. Então, ele está girando nesse sentido, né? Sentido horário de acordo com o relógio, para quem não se lembra. Então, aqui, ó, se o ângulo raso, né, mede 180 graus, esse pedacinho mede 40, o restante só pode medir 140, né? Porque 140 mais 40, 180. Então, a alternativa certa, porque ele quer a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento. Então, a alternativa C. Beleza, galera? Com isso, essa lista está corrigida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, volta um pouquinho o vídeo. E se as dúvidas persistirem, vocês podem estar me perguntando depois também do horário da nossa aula via WhatsApp. Muito obrigado pela atenção de vocês.